só, nem sei só o que eu vou ler aqui, que tem um monte de assunto nesse capítulo aqui. Estava falando para o pastor Leandro. Atenção para poder falar dele, porque vamos ler o versículo de número 7. Gênesis 25, 7. Nós vamos ler o 7 e o 8, amém? Anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, esse texto do capítulo 25, ou melhor dizendo, o capítulo 25, é fundo isso aí, lá fora, né? O capítulo 25, ele vai tratar de alguns assuntos. O primeiro, do casamento de Abraão, a sua morte, os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac e o nascimento de Esaú e Jacó. E eu vou tentar fazer um apanhado aqui para a gente fazer todo esse capítulo hoje, amém? O princípio deste texto, ele vai falar que Abraão tomou uma mulher e o seu nome era Quetura. Abraão, após a morte de Sara, passado algum período, Abraão resolve casar-se novamente. E a Bíblia, ela dá o nome para essa mulher que Abraão toma por sua esposa. O seu nome é Quetura. Esta mulher, ela não é alguém que chega na vida de Abraão por acaso ou neste momento após a morte de Sara. Essa mulher chamada Quetura, segundo a primeira Crônicas, no capítulo 1 e o versículo 32, a Bíblia faz uma declaração de que Quetura, ela era uma mulher, já acompanhava Abraão e a sua família já há algum tempo. E existe algumas formas de enxergar a questão de uma concubina. Por exemplo, Agar, ela era uma serva de Sara, mas a Bíblia fala nas Crônicas que Quetura era concubina de Abraão. Então nós vamos observar que existe uma diferença aqui. Agar servia a Sara nos afazeres, nos cuidados dos filhos e nas coisas do dia a dia, auxiliando Sara. Essas concubinas, quando era uma concubina do marido, no período anterior à lei, lembrando bem que o que vai ser dito agora não pode ser empregado nesses dias atuais, tá certo? Então, uma concubina do marido, no período anterior à lei, ela era autorizada pela esposa, a esposa autorizava. E alguns homens tinham concubinas, e era como uma espécie de uma esposa 02, vamos dizer assim, uma esposa inferior. O homem tinha a sua esposa era a primeira pessoa na sua vida, mas ele tinha uma concubina que era tida como uma esposa inferior. Então, se eles quisessem ter algum tipo de relacionamento, eles tinham. E isso era autorizado pela mulher, era tudo consentido. Naquele período, não tinha problema quanto a isso. Lembrando que isso é anterior à lei. Quando a gente vai ver o Levítico, no capítulo 18, nós vamos encontrar Moisés, ele tratando sobre casamentos ilícitos e uniões abomináveis. Então, a lei, ela começou a ser estabelecida depois de Moisés. Então, esse relacionamento com Quetura era um relacionamento que Abraão tinha,
E após a morte de Sara, ele resolveu assumi-la como a sua esposa principal. A Bíblia, ela vai dizer que Quetura, ela teve alguns filhos. Então, além de Ismael, que foi irmão de Isaque, por parte de pai, Ismael, que era filho de Agar, agora Isaque vai ter outros irmãos, ou meio-irmãos, por parte de pai, sendo mãe essa mulher chamada Quetura. E lendo esse texto sobre Quetura, eu comecei a pesquisar o nome dos seus filhos, porque a Bíblia, nós que somos cristãos, a gente precisa entender algumas descendências, o que algumas pessoas deu origem. E eu observei aqui que Quetura, dentre os filhos que ela teve, a Bíblia vai dizer aqui, que ela gerou Zinrã, Joxá, Medã, e ela gerou a Midian, Isbaque e Suá. Então, dentre esses filhos que Quetura gerou, este moço chamado Midian, isso aqui era um homem, não era uma mulher, esse moço ele tem um histórico futuramente no decorrer da Bíblia Sagrada, porque Midian se tornou um povo. Na verdade, se tornou um povo, e quando a gente vai para o capítulo 3 do Êxodo, no primeiro versículo, nós vamos encontrar um homem que teve uma importância muito grande no decorrer da Bíblia Sagrada. Moisés está aí na tela, e o encontro de Moisés, quando ele inicia o seu ministério, quando ele é chamado por Deus, Moisés estava nas terras de Midian. Midian já não existia mais, já tinha passado o seu período, ele já tinha morrido, mas ele deixou terras que levou o seu nome. Então o sogro de Moisés chamava-se Jetro, e Jetro era sacerdote nas terras de Midian. E quando Moisés ele foge do Egito, depois daquela briga que ele mata uma pessoa, ele vai e se estabelece em Midian, e ali ele casa-se com a sua esposa, que era filha de Jetro. E a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés na terra de Midian, porque ele estava lá apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Então, aqui é mais um filho de Abraão que teve sucesso na vida, porque quando você deixa um legado e o seu nome ele é perpetuado, é sinal que você obteve algum sucesso na vida. Então, se uma localização tinha o nome de Midian, então o nome dele foi perpetuado, porque se alguém for hoje para as bandas do Horebe, vai encontrar esse lugar chamado Midian, até nos dias de hoje. Então, quando a gente chega na Palestina, chega naquela região, vai para a região do Horebe, e vê uma placa escrito Midian à direita, significa que ali tem uma descendência de Abraão. E quando a gente vê um negócio desse, a gente precisa se alegrar, irmão. Sabe por quê? Porque a gente vê o cumprimento da promessa de Deus na vida de alguém. A gente precisa entender que nós servimos um Deus que cumpre o que fala. E quando a gente vê Deus cumprindo na vida de alguém, a gente não deve se enciumar. A gente deve se alegrar. Porque a gente fala, se Deus prometeu na vida dele e fez, é o mesmo Deus que prometeu na minha vida. Se ainda não aconteceu, eu vou descansar nele, porque na hora certa ele vai fazer acontecer. Então, bom é ver alguém ter sucesso, mas o sucesso que Deus aplica na vida de alguém. Porque se nós servimos o mesmo Deus, nós estamos na fila e uma hora vai chegar o nosso momento. Então, esses filhos de Abraão, com Quetura, Midian é alguém que teve um destaque. Nós vamos ver no versículo 5, pulando para o versículo 5 aqui, que Abraão ele começa a desfazer das suas coisas. O que Abraão está fazendo? Ele pega o que ele tem para repartir. Diante de um casamento hoje,
diante de uma separação de herança, pela lógica, um pai hoje, ele pega os seus bens e divide com seus filhos. E quando ele não deixa um testamento dividindo, a justiça faz essa divisão. Os irmãos sabem disso. Se não fica um testamento declarando o que é de quem, a justiça pega tudo que sobrou, é tantos filhos, sobrou tanto, é tanto para cada um. Mas quando o pai ele tem um compromisso de fazer alguma coisa e quer que essa repartição seja diferente, ele faz antes de provar a morte. Então nós vamos ver aqui no versículo 5 que Abraão, ele deu tudo o que tinha a Isaque. Interessante, né? Interessante porque Abraão tinha outros filhos. E por que ele deu tudo que ele tinha a Isaque? Porque ele é o filho da promessa, sim. Então Abraão, ele entendeu aqui que Deus estabeleceu um plano. E no plano que Deus estabeleceu não cabia Ismael. No plano que Deus estabeleceu não cabia Midian. No plano que Deus estabeleceu não cabia os outros filhos de Quetura. Então o que Abraão fez? Eu não vou deixar os meus filhos desprovidos. Eu vou cuidar de todos. Mas a parte maior vai ser a parte de Isaque. Então nós vamos ver que por que Abraão deixa tudo para Isaque? Primeiro, Isaque era o filho da promessa e ele estava dentro do projeto que Deus estabeleceu. Por mais que os outros fossem seus filhos, o que Deus pediu lá no monte chamado Moriá não foi os outros. Deus pediu foi Isaque. Então quando a gente às vezes não entende algumas coisas no sentido espiritual ou no sentido eclesiástico, falando biblicamente, a gente às vezes quer saber por que alguém tem mais e outro tem menos, tratando-se das coisas espirituais. Tem pessoas que até julgam Deus injusto, que na hora de repartir dá mais para um e menos para outro. O que acontece? Paulo ele ensina à igreja que o crente ele precisa ser um bom despenseiro. Sabe o que é um despenseiro? É aquele que cuida da despensa. Quem cuida da despensa, ele tem uma obrigação. Ele precisa saber que a despensa ela foi abastecida e aquela despensa precisa alimentar 30 pessoas por 30 dias. Então o despenseiro, ele entende que ele tem um cálculo de administração. Se ele liberar para alguém além do que está na sua programação, quando chegar 29 dias alguém vai ter falta. Não vai dar para o tempo todo. Então por que para uns Deus dá 1 e para outro Deus dá 10? Porque 10 é para você trabalhar com ele, não é para usar 1 e deixar 9 escondido, guardado. Então Deus às vezes olha para alguém, desculpe, talvez se alguém entender de uma outra forma, mas Deus talvez olha para alguém e não vê capacidade espiritual de administrar mais que 1. Então Deus ele diz, eu não vou dar 10, porque se eu dar 10 enterra 9, e Deus não vai dar alguma coisa para a gente deixar guardado no fundo do baú, irmãos. O que Deus dá é para ser administrado. Então este projeto aqui estava sobre Isaque, não estava sobre os outros filhos de Abraão. E é uma coisa que a gente precisa entender em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas dentro da família que não tem condição de administrar o que tem. Ele precisa ser interditado para que a família administre, porque se ficar na mão dele perde o juízo e só faz coisa errada com o que tem nas mãos. Então às vezes a gente fica até bravo, às vezes a gente até questiona por que o fulano pode e eu não posso. Porque às vezes se eu for fazer o que eu não posso, eu vou fazer besteira, então é por isso que eu não posso. Nós não estamos gabaritados para fazer tudo que tem na nossa frente.
Só que às vezes dá um negócio na gente, a gente quer fazer para mostrar que é capaz. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Nós não precisamos. Nós precisamos ser o que Deus escreveu para que nós fôssemos. Deus não nos chamou para impressionar quem senta do nosso lado, irmãos. Não foi para isso que nós fomos chamados, não. Deus nos chamou para impressionar o céu, irmãos. Quando Davi disse que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado, Deus, ele nos chamou para impressionar o céu. Impressionar o céu com a nossa adoração, com o nosso quebrantamento. Impressionar o céu com a nossa vocação para ser salvo. Porque tem crentes que não mostram nem vocação para ser salvo. Você olha para a pessoa, não tem prazer de cultuar. Não tem prazer de cantar os hinos da harpa quando está cantando. Não tem prazer para leitura, fazer a leitura oficial junto com a igreja. Não tem prazer de carregar uma Bíblia na mão. Não tem prazer de fazer isso, fazer aquilo. Isso é falta de vocação para ser salvo. O salvo precisa sentir alegria na terra, porque isso aqui é um ensaio do que vai ter no céu. Então Deus, ele trabalha em cima disso. E Isaac foi vocacionado para essa administração. Isaac foi vocacionado para essa administração. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós podemos quebrar a empresa da família, mas a empresa de Deus nós não quebramos, não. Nós podemos quebrar nossa conta bancária, mas o céu não pode ser quebrado por causa de má administração e imprudência de crente. O céu não quebra. É por isso que Deus escolhe para quem ele reparte. Isso não quer dizer que quem recebe 1 vai ser menor lá no céu do que quem recebe 10. Deus às vezes só dá 1 porque quer que nós entramos com 1, porque às vezes com 10 nós vamos ficar de fora. É uma conta lógica, é uma questão da gente saber entender. Tem pessoas, irmãos, eu estou entrando num assunto que Deus está mandando aqui. Há muitos anos atrás, eu estava com o pastor Marco Feliciano, e em 2004 até 2007, toda quarta-feira eu encontrava ele, eu ia para Orlândia. Toda quarta-feira. Ele foi meu professor de teologia, e eu tive um relacionamento muito bom com ele. E um dia, ele estava naquele auge terrível de pregador, porque não tem boca não, ele foi, né? E aí, eu perguntei para ele, falei, pastor, fala um negócio para mim, qual que é o sentimento que o senhor tem de hoje ser o pregador mais reconhecido no Brasil, fora do Brasil, porque o homem viajou mais de 120 países pregando. Ele disse assim para mim, irmão Lindomar, o sentimento que eu tenho é o seguinte, cada igreja que eu prego, e eu prego todo dia, ele disse assim, cada igreja que eu prego, se não tiver 3, tem 2, se não tiver 2, tem 1 que prega muito mais do que eu, ele disse. Ele falou isso para mim. Eu falei, mas como assim? Ele falou, o problema que do mesmo jeito que na Bíblia tem capitão de 50, capitão de 100 e tem os capitão de legião de milhares, Deus me escolheu para milhares, mas tem pessoas que Deus escolheu só para 50 e prega muito mais do que eu. A questão é entender que Deus vai nos fazer útil onde Ele nos estabelece, não é ficar para lá, ficar para cá, no meio de multidão que faz disso da gente melhor do que o outro. Só que muitas das vezes o cristão fica perturbado com isso. A autoestima baixa. Perde o emocional, fica abalado. Porque olha alguém na posição que ele almejou estar um dia. E isso prejudica a autoestima. Então a mensagem que eu vou começar a dizer para nós aqui é que se Deus nos deu para 50, cuide de 50, glorifique a Deus com 50, adore a Deus em meio aos 50 e seja feliz assim. Então alguns aqui, Abraão disse, não, para vocês o negócio é pequeno, a coisa grande é para Isaac.
porque foi ele que Deus gerou através do milagre. A gente vai observar aqui o seguinte, mas os filhos das concubinas, essa palavra concubinas aqui, ela está no plural, porque trata-se de Agar e Quetura. Abraão não cita outras aqui, tá? Então, por isso, o texto está no plural. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Então, veja bem, Abraão estava vivo, ele deixou o problema todo resolvido, ele presenteou com o que ele achou que devia os seus outros filhos e disse: agora vocês peguem o caminho de vocês. Vocês querem saber por que Abraão fez isso? Pergunta por quê? Porque Abraão teve experiência ruim com Ló do lado dele. E ele disse: eu não vou estar perto de Isaque para instruir, então deixe que seus irmãos, que são meios irmãos, vão cuidar da vida deles, e o projeto de Deus que Deus estabeleceu para mim, Ló não se enquadrava, então os irmãos de Isaque também não se enquadram, ele vai seguir o projeto, vai ser ele, sua esposa, seus filhos e Deus, irmãos. Viu? Cristão tem que ter comunhão, mas não pode andar em bando. Quem anda em bando, qual que é o bichinho que anda em bando? Que eu nem sei. Capivara? Capivara, não vou falar isso porque já viu, né? Capivara já viu, né? Mas, irmãos, cristão não anda em bando. Cristão não anda em grupinho, nós vamos em 10. Chegar lá, se é não, cristão tem comunhão, tá? No céu não é igual no Termas dos Laranjeiras lá em Olímpia. Se vir de 15 para cima, a entrada é mais barato. No céu não. No céu o preço da tua salvação não tem negociação. Você não vai levar teu filho, não vai levar teu pai e nem a tua mulher. A tua salvação é individual. Então nós temos a comunhão, mas não anda em bando, não tem promoção. Abraão disse: vocês vão ter presentes e vocês vão cuidar da vida de vocês, porque Deus tem alguma coisa na vida de Isaque. Vocês pararam para pensar aqui, pensa comigo, que enquanto Ló estava com Abraão, não acontecia nada que devia acontecer com Abraão? Vocês já pensaram nisso? Eu vou dizer uma coisa que me veio no coração aqui agora, é um pensamento meu, de ser humano. Vocês pararam para pensar que da mesma maneira, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui, que da mesma maneira que Abraão foi até o Senhor interceder por Ló na destruição de Sodoma e Gomorra, vocês lembram disso? Vocês pararam para pensar que antes da separação dos dois, poderia acontecer de qualquer coisinha Abraão está comprando briga de Ló? Sabe o que eu quero dizer? Não entra em rolo que não é teu. Tem crente por aí que qualquer coisinha está beiçudo com o outro porque o outro não quer conversar com o outro. Cuidado. Cuidado. Nós hasteamos a mesma bandeira. Nós caminhamos na mesma direção. Nós não damos tiro um no outro. O que a Bíblia diz é que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Então eu trouxe uma imaginação minha aqui. Qualquer coisinha, Abraão pulando na bala do Ló. E Deus dizendo: deixa Ló cuidar dos seus problemas, porque você tem a tua vida para cuidar, Abraão. E já está na hora de nós deixarmos Ló cuidar da vida dele, porque Deus não nos deu apadrinhados.
Quem cuida do povo de Deus é o próprio Deus. Nós não ficamos doloridos porque o outro está chorando do culto. Deixa Deus tratar com o outro. Eu já vi cada coisa nessa minha vida, mas é crente que fica emburrado com o pastor porque o pastor não dá oportunidade para alguém. É crente que emburra com a pastora porque a pastora a outra não canta. É crente que emburra com o rapaz da mídia porque vê a filmagem e não apareceu na filmagem. Irmão, para com esse negócio. Nós estamos aqui para ser enxergado pelo céu. Isso não é brincadeira, não. Nós temos que cuidar da nossa vida. Da nossa vida. Então, esse negócio é tão sério que... Bota Juízes 6:3 para mim. Para onde foi que Abraão despediu os filhos das concubinas? Oriente, para a terra oriental. Agora olha isso. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. Sabe o que estava acontecendo ali? Os irmãos. Os irmãos não estavam felizes porque Israel estava plantando e estava colhendo, irmãos. Sabe uma coisa que é boa aqui nessa noite que eu vou falar para vocês? Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Nós estudamos isso aqui lá atrás. Os filhos da escrava estavam lá no meio, que eram os filhos de Ismael. Os filhos de Agar. Mas nós somos filhos de Sara. Nós somos filhos da livre. Nós nos alegramos quando alguém planta e colhe. Nós nos alegramos quando alguém semeia e nasce, o fruto é bom. Nós não descemos contra quem está debaixo da bênção de Deus, irmãos. Então, esse povo não foi maltratado, porque a Bíblia diz que Abraão deu presente para eles. E disse, vocês vão para outra terra. Estes, então, foram os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Irmãos, Abraão viveu 175 anos. Agora, olha isso aqui. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Irmãos, vocês sabem o que é boa velhice? Boa velhice. Abraão ficou velho, a Bíblia nunca falou que Abraão estava doente. Abraão viu seus filhos crescerem. Abraão viu sua terra prosperar. Abraão viu sua esposa gerar filho através de milagre. E aí ele ficou velho e ele teve uma boa velhice. Morreu velho e farto de dias. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que ele não sofreu. Quer dizer que ele viveu bem. E os dias que um homem poderia viver naquele período, ele viveu. Ele fartou-se de dias. Então ele viveu bem, porque estavam debaixo da promessa de Deus. A gente vai entender o seguinte, que agora que Abraão, ele expira e morre, entra uma situação aqui. Eclesiastes 1:14. 1:4. Depois que Abraão morre, aí começa um entendimento aqui, ó. 1:4, irmãos. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra sempre permanece. Quando eu estava estudando, que eu cheguei aqui na morte de Abraão, isso aqui veio no meu coração. Uma geração vai e a outra vem. Vocês pararam para pensar que acabou o tempo de Abraão aqui? Abraão morreu. Morreu um homem que foi chamado amigo de Deus,
Morreu um homem que a Bíblia o qualifica como pai da fé. Morreu um homem que tinha a bênção de Deus sobre a sua vida, morreu. Vocês sabem o que isso quer dizer? Sim ou não? O que quer dizer? Você vai morrer também um dia. E eu também. Quer dizer que a gente precisa tomar cuidado com a maneira que a gente vive daqui para frente. Tem coisa que não compensa mais para a gente. Irmãos, a vida da gente passa por momentos difíceis sim, mas aproveita ao máximo que você puder sorrir. Aproveita ao máximo que você puder conversar, confraternizar, ter comunhão com alguém, porque eu vou morrer um dia. E depois que isso acontecer, não adianta mais ficar com esse negócio. Quando a gente se juntava e o irmão contava umas histórias, a gente dava risada. Acabou, já era. Não vai voltar mais. Sabe o que vai acontecer? Vai vir pessoas depois de nós. Eu não sei quem vai ocupar meu lugar na linha do tempo, não faço ideia. E também não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Eu preciso entender que eu não tenho eternidade na terra. A eternidade que me foi prometida é nas moradas celestiais. Então tem coisas, tem brigas desnecessárias hoje. O povo está brigando por coisas que não cabem dentro do caixão. E mesmo se coubesse, não dá mais para tocar, para apalpar, para apanhar, para pegar, para guardar, para comprar, para vender. Não dá mais. Nós estamos preparando espaço para outras pessoas. E aí a Bíblia vai dizer que uma geração vai e outra vem. Mas a terra, ela vai ficar aqui. Para outras pessoas. O meu emprego vai chegar um dia que vai ter outra pessoa. Vai chegar um dia que vai chegar uns contratantes numa obra e vai olhar e vai falar: ué, cadê o Lindomar? Cadê o pastor? Alguém vai dizer: tá sabendo? Não, ele morreu. Vocês sabiam que vai chegar um dia que vai ser assim? Vocês sabiam que vai chegar um dia que alguém vai ligar e outra pessoa vai atender o seu celular? E vai dizer: cadê? Morreu, tá sabendo não? Vamos tomar cuidado com a nossa vida, gente. Vamos tomar cuidado com coisa desnecessária. Isso aqui vai acabar um dia. E tolo é aquele que não quer acreditar nisso. Não é, irmão Deusuíte? Eu espero, se bem que eu ando muito ausente, mas eu espero tomar muito cafezinho ali ainda. Mas se Deus não me levar primeiro, vou chegar um dia e eu vou bater lá e não vai ter. Porque uma geração tem que vir, e para uma vir a outra tem que ir embora. Então nós vamos ver que ele morreu velho, fardo de dias, ele foi congregado com o seu povo. Esse termo, ser congregado com o seu povo, é um termo que se usava principalmente na época, na era patriarcal. Eles acreditavam que quando eles morriam, eles se encontrariam no Seol, que seria no mundo espiritual. Então eles tinham essa crença, tá? No entanto, que todo mundo que podia comprava um sepulcro para que a família toda ficasse no mesmo sepulcro. Se a gente olhar o sepulcro que Abraão comprou, ele colocou Sara, mas depois veio Isaac e Ismael e colocou ele no mesmo lugar. Depois Isaac e Rebeca morreu, foram colocados no mesmo lugar. Depois Jacó e Lia morreram e foram colocados também no mesmo lugar. Então o termo congregar ao seu povo, é isso que quer dizer que era relacionado àquele
período. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Vocês lembram-se da história desse campo aqui que Abraão comprou? Não lembra que a gente falou um dia desses aí? Que queriam dar de graça para ele, ele falou: não, quero nada dado, não. Deus me deu condição, por que você vai me dar? Eu vou pagar, é meu. Chegar lá na frente que eu não tiver mais aqui, ninguém vai tomar da minha geração, não. Vem as testemunhas, todo mundo olha que eu sou dono. Estou pagando, irmãos. É bom pagar, né? É bom pagar, irmãos. É bom pagar. Esses tempos atrás, um engenheiro que eu faço muito serviço para ele, ele comprou dois mesinha de cabeceira. É mesinha de cabeceira. E ele comprou numa loja caro aí, barato, porque tinha uns riscos em cima. Aí, você lembra, né? Aí ele falou assim para mim: Lindomar, você consegue restaurar esse tampão disso aqui para mim? Mandou as fotos, falei: consigo. Ah, então vou comprar. Ele me entregou, e aí eu comecei a passar aqueles processos todos. Eu levei 3 meses. Estava lá na minha casa, e ele falava: ô Lindomar, eu não sei, rapaz, nem que eu te falo. Tá vendo porque eu não queria que você fizesse de graça? Se eu tivesse pagando, eu ia ficar bravo com você. Ele falou para mim. Vocês entenderam agora o ponto de vista? Irmãos, a gente perde o direito quando é de graça. Quando te dão, você tem que aceitar e ficar quieto. Paga o que é teu, aí você está no direito. Não adianta alguém estar dando alguma coisa, você ir pegar e sair reclamando. Está dando porque está podre. Não, não pega. Vai no varejão e compra. Se tiver podre lá na prateleira, você chama o homem e fala: ó, tem que tirar isso daqui, que podre eu não pago, eu quero um bom. Estou pagando. Abraão disse: eu não quero de graça, não, eu vou pagar. Entendeu? Você está achando que a nossa salvação foi paga por sangue, por quê? Fala para mim, qual o poder de barganha que Satanás tem contra o preço que te foi pago? Pedro já esclareceu: ouro e prata não pode comprar o que Jesus pagou. Então é disso que se trata. Olha, ele foi sepultado, né? Então, depois da sua morte, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lairoi. Então, Isaque, ele foi abençoado por Deus, e ele habitava junto ao poço de Lairoi. Esse poço de Lairoi, nós falamos dele um dia desses aqui, quem se lembra? Foi lá onde o anjo deu socorro para Agar e Ismael. Então, o poço, ele tinha outro nome, ou talvez não tinha nome. O poço recebeu este nome de Lairoi, depois que o anjo viu e socorreu ali, que ele ouviu o choro do menino. A palavra poço, Lairoi, significa poço daquele que vive e me vê. Então foi o fato de ver o menino daquela situação, por isso o poço recebeu esse nome. Abraão foi abençoado, vivia neste lugar. Então agora nós vamos falar sobre os descendentes de Ismael. Tá? Vamos direto para o versículo 16, o 1 e o 12 e o 16, na verdade. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são o nome dos filhos de Ismael, pelos nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nabaiote, depois Quedar, e Abdel, e Mibsão, e Misma, Duma e Massá. Tem outros aqui.
Estes são os filhos de Ismael, e estes são os nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. Também o termo congregado ao seu povo. Mas a gente vê aqui que Ismael teve 12 filhos, e a Bíblia está dizendo que os 12 tinham vilas ou castelos, porque eles eram príncipes, segundo as suas famílias. Agora, por que Ismael teve 12 filhos? E por que eles eram príncipes? Ele também era um filho de Abraão. Então, quando ele nasceu, ele disse que também Ismael seria uma nação, mas não seria a nação da promessa, tá? Eles habitaram desde Ávila até Sur, que está em frente ao Egito. Então, olha para onde ele foi habitar, olha a diferença. Isaac se estabeleceu no poço de Lairoi, que fica próximo a Manre, de frente dos seus irmãos. Agora, esse aqui, ele já foi com o seu povo, se estabeleceram de frente para o Egito. Por que ele se estabeleceu de frente para o Egito? Porque ele era filho de uma egípcia. Agar era uma escrava egípcia, ou uma serva egípcia. E tem coisa, irmãos, que é difícil tirar do sangue. Está entendendo? Isso é tão sério que os poucos anos, ou melhor, os anos que Moisés habitou no Egito, Deus olhou e falou: tem coisa do Egito, tem que deixar para trás. A gente precisa ter uma certa flexibilidade, um jogo de cintura para entender Deus. E para entender a Bíblia e não ficar bitolado. Porque tem crente que é bitolado e desajuizado. Vê pecado até na garrafa da Coca-Cola, mas bebe. Saíram como esses tempos atrás que a Dorje Ram era do diabo, por causa do carneiro que tem lá na frente. Aquilo não é um bode, é um carneiro. Fala mal porque não tem dinheiro para comprar. Não é? É igual um cidadão falou para mim, que é igual o iPhone, só fala mal quem não pode ter um. Não pode ter, fica falando mal. Nunca teve, fala mal. Precisa ter, experimentar. Eu não gostava de jiló até uns certos anos da minha vida. Quando eu comi, gente, eu como jiló se fizer todo dia em casa. Pode ser frito, pode ser refogado, pode ser curtido, pode ser cru. Vocês estão entendendo? Não se gosta, não tem como não gostar do que não conhece. Então a gente não atribui. A gente aprender, gente, que a gente tem que viver, a gente não pode cometer pecado. Viu? Não é pecado o crente ir no cinema, não. Só se for assistir filme pornográfico, é pecado. Vai com as crianças assistir a Era do Gelo, aí tem os linguarudos que começam a falar lá, o irmão já está levando criança desde pequeno para o cinema para aprender coisa errada, é coisa de linguarudo. Não é pecado ir na praia, irmão. Jesus ia na praia, Pedro ia para a praia, por que eu não posso ir para a praia? E tem crente que diz que é pecado ir para a praia. Eu não posso, como pastor, ficar andando lá de short curto e o barrigão de fora, é mau testemunho para mim. E irmã também tem que saber o que veste quando vai, porque também tem que ter juízo, né? A gente não pode levar as pessoas a cometer o pecado da sensualidade.
Até porque tem pessoas por aí que a gente vê que não tem nem ser de ridículo. Mas não é pecado ir, gente. A gente tem que saber do nosso comportamento. Nós somos luz. Nós somos luz aqui dentro e lá nós temos que ser também. Quando o ministério do apóstolo Paulo foi começar, ele recebeu uma recomendação de Barnabé. Barnabé disse o seguinte: olha aqui, você vai começar as viagens missionárias, mas você não traga encargos acima do que Deus estabeleceu. Tem gente mudando as regras de Deus, aumentando os pecados e a penitência. Não é? Amém? Já vi isso, gente. A irmã cuida do cabelo, tem gente que fala que é pecado. A irmã tira as axilas e fala que é pecado. Eu não quero mulher subacuda comigo. Canela tudo peluda, parecendo King Kong. E tem uns camaradas que carregam a Bíblia e sai dizendo que é tudo pecado. Se for para andar de mão dada com a senhora desse jeito, arruma um chimpanzé. A despesa dele é menos e não fica falando na orelha. A gente precisa ter senso das coisas, irmãos. Né? Comprar um perfuminho, andar cheiroso. Passar um creminho. Né? Homem passa creminho também para a esposa, viu? Não é pecado, não. Ainda tem que perguntar para ela o cheiro que ela gosta. Não é o que você gosta, não, é o que ela gosta. Ela que vai cheirar você. Entendeu? Olha lá, daqui a pouco a Júlia grita: fala, Deus! Não grita não, né, Felipe? Tá tudo certo lá, né? Graças a Deus, né? Vamos lá. Então, os descendentes de Ismael habitaram de frente do Egito. Aí agora tem os descendentes de Isaac, olha bem. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha a diferença aqui. Um casou e viu que alguma coisa não estava funcionando, ele foi para a oração. Isaac foi orar, irmãos. Isaac é um exemplo para a igreja. Além de tipificar o sacrifício de Cristo, a primeira vez que Rebeca viu Isaac, o que Isaac estava fazendo? Ele estava no campo sim, mas o que ele foi fazer no campo? Ele foi orar, irmãos. E agora, ele vê que a mulher não engravida, ele faz o que de novo? Eu vou orar. Tem marido, irmão, que chama a mulher até de árvore que não dá fruto, de nome até feio. Tem marido que não tem juízo. A mulher não tem culpa se ela não engravida. E olha que eu conheci um camarada que ele ficava esculhambando a esposa e quando foi no médico o problema era nele. Isso não existe. O responsável por dar a vida é Deus. E no entanto, pastor Leandro, quando Deus quer que a mulher tenha filho, pode ser estéril, Deus vai fazer ter. Se não está tendo ainda, é porque não chegou o tempo, Deus não quis. Vocês sabiam que tem mulher com a saúde frágil, que se ela gerar na gestação, ela morre, a criança vive? Vocês sabem disso? E de repente Deus quer a mulher viva. E Deus sabe o problema que ela tem lá no seu organismo. E o homem não sabe, o médico não sabe, o marido não sabe, a mulher não sabe. E aquela choradeira: Deus não está me vendo. Deus está vendo, está preservando tua vida. Eu tinha um amigo que, ele chama Ricardo. A esposa dele ficou grávida. Na hora do parto só viveu a criança.
sem ninguém saber de nada, do nada, ele correndo lá com um buquê de flor, que o filho ia nascer para dar flor para a mulher. Chegou lá, a mulher estava morta. Quando Deus não dá, Deus ele sabe o que faz. Então, a Bíblia vai dizer que ela vai conceber, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Olha o marido ensinando ela direitinho, ó. O marido de oração, quando ela sentiu que a gravidez não estava normal, ela foi perguntar para quem? Para o Senhor. Ela olha para Isaac e fala: não, esse meu marido, ele tem um Deus que ouve ele e dá resposta. Então eu vou falar com o Deus dele. Hoje em dia, as pessoas pedem para orar. Ora lá para Deus lá. Vai lá, ora lá. Deus vai ouvir você, porque você é obreiro. Isso não existe. Tem obreiro que a oração é de meia pataca. Não tem nem coragem de orar. E tem pessoa que não sabe nem o que é ser obreiro e ora que é uma maravilha. Isso não tem nada a ver para a oração. Essa menina pode orar mais que qualquer um aqui, se ela quiser orar. O que impede? A questão é as pessoas olhar e falar: não, eu vou fazer, porque ele faz e dá certo. Então ela vai falar com Deus, e o Senhor diz: tem 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Vocês estão entendendo que com todos esses benefícios na vida dos patriarcas, não era tudo 100% maravilha? Vocês estão vendo aqui? Isaac falava com Deus, Abraão falava com Deus, Rebeca falou com Deus, e a vida deles não foi sempre 1000 maravilhas. Por que que a minha não pode ter probleminha? Por que que eu vou desanimar no meio do caminho, porque alguma coisa não está dando certo? Aí a gente vai encontrar aqui que nasce 2 meninos. A Bíblia vai dizer o seguinte: cumprindo-se os dias para dar à luz, gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Irmãos, o primeiro que nasceu aqui é o primogênito? Sim ou não? Mas se ele é o primogênito, por que a bênção se estabeleceu em Jacó? Mas porque antes dele nascer, Deus já disse que o maior serviria o menor. Se a primogenitura ainda não tinha sido desprezada. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês sabem quem forma o nenenzinho na barriga de vocês, que são mulher? Quem é que faz o nenenzinho na barriga de vocês? Lá tinha 2. Mas quem sabe quem foi feito primeiro foi Deus. Para Deus não vale o que saiu primeiro. Para Deus vale o que Ele formou primeiro. Agora eu vou dizer uma experiência pessoal para vocês. Vocês sabem que eu sou pai de gêmeas. E aí eu descobri, eu sou pai de gêmeas. A Gabi e a Cris são gêmeas. 25 de fevereiro de 2000, elas nasceram. E aí eu descobri o seguinte, que a gravidez gemelar, o primeiro que sai é o segundo que foi formado, porque ele fica na posição. E o primeiro que foi formado fica mais escondidinho, que o outro toma a frente. E hoje, cientificamente, se explica isso. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Se tem uma coisa que era respeitada, era a primogenitura. Porque Deus já declararia
que o maior serviria o menor. E a gente vai ver aqui o seguinte, ó. Vocês sabem qual foi a descendência de Esaú? Qual foi o povo que descendeu de Esaú? O povo chama-se Edomitas. Edomitas. Edom quer dizer vermelho. Então quem descendeu dele era Edomitas, um povo ruivo. E eles se estabeleciam nos altos do penhasco. A história dos Edomitas está no livro do profeta Obadias. Está aí na tua Bíblia, viu? Alguém aí já viu o nome de um profeta chamado Obadias? Aqui dentro tem um livro chamado Obadias. E no livro de Obadias vai ser declarado que quando os babilônicos saqueavam Judá, a montanha que os edomitas habitavam ficavam lá em cima, e eles viam tudo. O que o texto de Obadias vai dizer é que eles esquadrinhavam suas casas sobre as rochas. Eles moravam nas alturas. E quando os babilônicos saqueavam Judá, eles desciam e iam lá e pegavam o que sobrava quando os babilônicos iam embora. Era o que o povo fazia com a nação de Judá, e eram nação irmãs. Porque Judá descendeu de Jacó, e Jacó era irmão de Esaú. Então os povos eram irmãos, mas tinham problema entre eles. Depois saiu o seu irmão, vou finalizar aqui. Depois saiu o seu irmão, agarrar a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. Irmãos, Deus, Ele dá alguma coisa na mão de trapaceiro, na mão de quem vive de engano. Então vocês acreditam que Jacó era um enganador? Os judeus, eles usavam o nascimento como referência para dar nome. Foi um fato de a criança estar com a mãozinha ali, porque preste atenção aqui, não estou pregando contra a Bíblia, pelo amor de Deus, hein? Mas preste atenção, uma criança saindo do ventre não tem força para grudar no pé do outro. E muito menos tentar puxar para trás para sair primeiro. E tem pregador desajuizado que diz que Jacó estava puxando Esaú para baixo para sair na frente. Que conversa fiada. Isso é balela de quem não lê Bíblia. O neném estava com a mão encostado e os judeus atribuíram para dar o nome. Para dar o nome, não é? Então, no entanto que Esaú recebeu o nome de Esaú, que é Edom, por fato de ser ruivo, ter uma tonalidade de pelo avermelhada. Então os nomes eram dados nas simbologias por decorrência do seu nascimento. Por exemplo, o filho, o neto do sacerdote Eli, qual era o seu nome? Icabô. O que significa Icabô? Foi-se a glória de Deus. E por que a mulher deu esse nome? Porque chegou a notícia que o seu marido estava morto, a arca da aliança foi roubada e junto com a arca foi a glória de Deus. A criança nasceu, como é o nome? Icabô, por quê? A glória foi embora. Então os nomes na Bíblia têm essas conotações. Então a gente tem que tomar cuidado com o tadinho do Jacó, gente, pelo amor de Deus. Nós não podemos condenar o Jacó, porque o Deus do céu tinha projeto da vida de Jacó. Então, depois que eles nasceram, agora eu vou finalizar aqui, já deu tempo. Vem a história do guisado. Então a Bíblia vai dizer que Isaque amava Esaú. Rebeca amava Jacó. Que coisa. Por quê?
Porque Isaac se adaptava com Esaú, porque Esaú caçava, fazia aquelas comidas gostosas das caças e levava. Papai Isaac, ó, fiz um guisado para o senhor comer, fiz um assado. Ele ganhou Isaac pela barriga. Já Jacó, ele era mais caseiro, ficava cuidando dos cabritinhos do rebanho junto com a sua mãe Rebeca. E alguém vai dizer, mas Rebeca cuidava de rebanho? Rebeca estava fazendo o que quando Eliezer a encontrou na beira do poço? Dando bebê para o seu rebanho. Então, Jacó fez um guisado, aí Esaú chegou, mas ele estava cansado e com fome, naquele dia ele não matou nenhum bicho. E a Bíblia vai dizer assim, Esaú falou, deixa eu comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, me vende a tua primogenitura. E Esaú, eu estou a ponto de morrer, essa primogenitura não vai servir para nada para mim. Aí ele pegou e deu a primogenitura para Jacó. Jacó não precisava disso. Jacó não precisava disso. A primogenitura, qual que era a serventia da primogenitura? O pai, ele dava, na hora de dividir as posses, ele dava uma parte dobrada para o primogênito. Se ele tivesse 3 milhões, ele dava 1 milhão de herança para ele, que é o neném, e 2 milhões para o outro, que era o primogênito, dobrado. Aí, as obrigações familiares também eram do primogênito. Ele passava a ser responsável pela administração da casa, pela responsabilidade social e espiritual da casa. E também cuidar dos pais se estavam velhos e dos irmãos que eram menores. Primogenitura era isso. Não tinha nada além disso. Mas o judeu, o bom judeu que se prezava, ele queria botar o chapéuzão de rabino, de chefe de casa, e ele era respeitado por isso. Então a primogenitura tem essa conotação na Bíblia. Mas o projeto que Deus tinha para essa família, essa primogenitura aqui não diferenciava na vida de Jacó. Isso aqui não era nada na vida de Jacó. Então isso aqui foi um fato que aconteceu, tá? Não deveria ter acontecido, mas não fez Jacó perder a sua bênção, nem a sua salvação, e da mesma maneira também que não fez Esaú deixar de ser uma nação, irmãos, tá? Então, os irmãos entenderam? Então tá bom, Deus abençoe em nome de Jesus.